Olá, eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou doutoranda em Ciências Sociais, pesquiso gênero e representação política e também sou jornalista e consultora de oratória para mulheres. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algo que eu achei até que o timing podia estar passando, mas que fez muito sucesso, que eu já tinha pensado em preparar um conteúdo, porém, com tantos assuntos relacionados ao BBB, acabou que ficou para depois, que é sobre a série da Anitta que tem na Netflix, o documentário Made in Honor, tá certo? Roda a vinheta. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o documentário série da Anitta na Netflix. Porque Netflix é feminino. E eu começo falando de gestão feminina. Esse é o meu objetivo com esse vídeo. Eu não vou julgar a música da Anitta porque eu não trabalho na área da música. Eu não entendo tão bem de música, não é minha especialidade. Eu não sou super fã do trabalho da Anitta, mas eu acho interessante, legal. E ela tem a sua relevância absurda no meio nacional e internacional e ninguém pode discutir isso. Você não gosta da música, do comportamento, da forma como ela se expressa, das tretas, de tudo o que passa no universo Anitta, você ainda assim não pode desmerecer o sucesso e a relevância que ela tem como cantora, como artista pop, como empresária e como uma pessoa brasileira que chegou a meios mundiais de uma forma muito bem sucedida, como uma mulher que cantou no Réveillon na Times Square, uma importante rua americana ali de Nova York, a rua do fervo, onde tudo acontece. Então a gente não pode esquecer da Anitta, não só por esse detalhe, mas por esse detalhe, por esse sucesso, por esse show, mas por vários outros momentos em que ela teve um destaque muito grande como cantora brasileira. E hoje eu vou falar especialmente da Anitta gestora. Por que eu vou falar da Anitta gestora? Eu, quando fiz a minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei mulheres e representação política. Eu olhei para o meio sindical. Quando eu olhei para o meio sindical, eu utilizei da pesquisa uma estratégia que a gente utiliza muito nas ciências sociais, que é focar num só exemplo e não dizer que o que acontece ali vai acontecer em todos os lugares, mas olhar, observar e analisar profundamente aquele exemplo para que você possa ter uma ideia de como funciona. A funcionabilidade da estrutura social também pode ser vista através de um ator social ali naquele meio, tá certo? Então, eu vou contar pra vocês. Quando eu fiz o meu mestrado, eu comecei a observar gestões femininas de uma certa forma. Porque quando você pesquisa mulheres da política, você não olha somente as dificuldades que as mulheres têm de estar ou de alcançar um cargo na política, seja ela institucional, sindical, em movimento social ou em qualquer outro lugar, como também você observa a forma como essa mulher faz essa gestão. Muitas vezes você pode pensar, quando uma mulher alcança um cargo de poder, como por exemplo um cargo político mesmo, institucional, parlamentar, ela vai ser deputada. Ela representa as mulheres, certo? Não necessariamente. A representatividade política vai para além disso. As pautas que ela defende, os olhares que ela direciona, todo o caminho que ela faz ali na atividade parlamentar vai ter relação com a representatividade política. Se ela nunca olhar para as mulheres, em especial, em específico, nunca tratar das necessidades maiores das mulheres frente ao Brasil, frente aos problemas sociais e diante da necessidade de novas políticas públicas e a implementação dessas, ela realmente não necessariamente é uma representante, traz a representatividade política feminina e das mulheres. Claro, por que as mulheres têm mais necessidades no meio político ou no meio da sociedade? Porque elas precisam de políticas públicas específicas. Porque nós temos um grande número de feminicídios no Brasil, porque nós temos uma violência doméstica ainda muito grande, porque nós somos objetificadas, porque ganhamos salários menores, e se eu começar a falar essa lista, esse vídeo vai durar assim 3 dias. Por favor, pesquise que você vai ver. Faz sentido. E por isso a gente pesquisa isso, que realmente é importante e relevante. O advento desses movimentos identitários
no Brasil e no mundo, os movimentos identitários, eu digo, de um grupo como, por exemplo, feminismo, movimentos de grupos negros contra, movimento negro contra o racismo, esse movimento até que apoia muito o antirracismo, esse movimento antirracista. E também os movimentos LGBTQI+, em busca de direitos, também são vistos como movimentos identitários. E por aí você vê que esses grupos têm formações específicas e hoje eles têm uma pauta mais falada e mais comentada, tá certo? Mas ok, chegamos até aí, pensamos, eu contei muito pouquinho da minha pesquisa para vocês e pensamos em relação à gestão feminina e o caso Anitta. Vamos entrar nisso. O caso Anitta, como pude perceber, as mulheres, eu percebi isso na minha pesquisa de mestrado, em outro ambiente, mas estou utilizando uma suposição parecida. Não posso afirmar que o caso Anitta é isso, porque eu não pesquisei isso. Mas eu vou supor algumas coisas e vocês me acompanhem, por favor, e conta aí nos comentários o que vocês acharam. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, já deixa aquele joinha pra cima. Se você não gostou, deixa o seu dislike, conversa aqui embaixo, que a gente pode trocar uma ideia. E já se inscreva no canal. Temos, assim, assuntos semanais sobre temas atuais. Às vezes comento Big Brother, todos relacionados à mulher. Às vezes comento alguma coisa social que tá rolando. Às vezes comento dicas de livros, filmes, séries. E a gente comenta um pouco de tudo relacionado a esse universo que remete à mulher. Quando eu vejo a Anitta gestora, me remete muito a algumas das conclusões que eu cheguei na minha dissertação de mestrado. Jura que eu conectei isso tudo? Juro. Quando você está nas ciências sociais, está estudando, se dedicando a essa pesquisa, você começa a fazer outras conexões. Porque as histórias se repetem realmente. Eu vejo a Anitta gestora como uma pessoa bem autoritária. Uma pessoa cheia de ideias, uma pessoa que incorpora e migra e entra de cabeça nos assuntos relacionados à composição ali de toda a parte da carreira dela, tanto na parte das propagandas e tudo. É tudo exposto, explicado, que ela experimenta os produtos que ela divulga, por exemplo. E ela realmente mergulha de cabeça. Entretanto, a gente vê a Anitta gestora como autoritária, como agressiva, como muitas vezes, eu falo o que eu quero com os meus funcionários, grito, falo, porque eu que trabalho, eu fico o dia inteiro, eu peço pra repetir, eu não aceito o erro, porque eu quero bem feito, e depois a gente se entende. E os funcionários também dão alguns depoimentos, meio que dando a entender isso também. Olha, ela é assim, ela é brava, e ao mesmo tempo depois a gente se entende, tá tudo bem, é porque ela quer perfeito, bem feito. E isso me lembrou da minha pesquisa de mestrado, porque muitas mulheres desse meio sindical, que é considerado um meio hostil, masculino, um meio de conflito, muitas mulheres agem de formas autoritárias. E algumas vezes elas repetem um padrão sexista masculino que elas veem como legítimos. Você conseguiu pegar ali o esquema? O fio da meada? Elas veem esses padrões masculinos como legítimos. Quem elas veem no poder, quem elas veem como grandes empresários, quem elas observam que estão ali liderando, geralmente, homens. E quando elas veem eles repetindo, eles tendo esse padrão sexista, autoritário, de gritar, de falar alto, de cobrar os funcionários dessa forma, e depois eu vou lá e ajudo e ajeito, e se alguém falar mal dos meus, eu defendo. Por isso eles acabam compreendendo como eu sou com eles no dia a dia. E acaba achando que legítimo é ser assim. Acaba aderindo isso como legítimo, como positivo, como a fórmula do sucesso. É você se dedicar muito, é você falar alto, é você gritar, é você ser autoritário com as pessoas, que a partir dali você vai explorar o melhor delas. Quando elas observam esse sucesso, que são comportamentos geralmente sexistas que vêm dos homens, elas começam a repetir esse padrão porque acreditam que essa é a fonte de dar certo e que elas só serão ouvidas dessa maneira, que caso elas agem de outra forma, mais democrática, com negociação, com conversa, com compreensão, elas podem aí não serem levadas a sério mesmo. Por isso é muito perigoso esse tipo de gestão feminina autoritária
ser vista como positiva. Como, ai, que bom, ela é uma empresária incrível, olha tudo que ela conquistou. Eu nunca estou desmerecendo a Anitta como empresária, ela é incrível mesmo. Ela é muito criativa, ela experimenta todos os produtos, ela trabalha com muito afinco, ela se dedica muito àquilo. Mostra ali uma liberdade sexual da mulher, que até certo ponto é interessante de observar. Ela faz o que ela quer, aquela ideia básica do feminismo, que a mulher esteja onde ela quiser, que ela faça o que ela quer, que ela se sinta livre para fazer e tomar decisões e ter as suas próprias escolhas. A Anitta é um exemplo vivo disso até certo ponto. E que ela conquistou muito, que ela deu cara a tapa. O último vídeo que a gente fez aí, vou deixar o link na descrição, comentando sobre o medo de ousar, de tentar, sobre o medo de errar. Quando você olha aquilo e fala, isso não é pra mim, a Anitta rompe isso tudo. Ela pega isso e faz... e se joga, ela tenta, ela ousa. Ela entra na arena da vida pra ganhar. Ela perde, mas ela ganha, porque ela tenta de novo. Ela é sim um exemplo de sucesso. Agora, quando eu me questiono em relação à gestão, a forma da Anitta patroa, como ela mesma diz, eu tenho a dizer que provavelmente ela repete esse padrão sexista também. Porque esse padrão sexista existe no meio sindical, existe no meio político e existe no meio empresarial. E existem outros meios, pela estrutura da nossa sociedade, que desenvolve essa cultura tão sexista, que tende a ver que a gente só tem legitimidade quando age com essa forma agressiva, sexista e autoritária. Isso é fruto dessa estrutura social machista, patriarcal, que estamos inseridos. Claro, como mudar isso? Tem uma fala muito interessante da presidente da Fiocruz, Lígia Trindade Lima, que tem aparecido muito na TV por conta da pandemia, e é uma fala que eu utilizo também nessa minha pesquisa de mestrado, que ela diz: o primeiro cargo de coordenação que eu tive, as pessoas falaram que eu tinha que chegar aqui, botar na mesa e ser agressiva e ser autoritária e falar com força, agir dessa maneira. E eu falei, eu farei a minha gestão ao meu modo, eu não vou agir dessa forma. Eu não acredito nisso. E aí a gente lembra que o bom líder é aquele que explora no sentido de utilizar o que é melhor, ele desenvolve e explora ao mesmo tempo o que tem de melhor em cada um dos seus. Os seus designados conseguem explorar a criatividade, repensar, ter novas ideias, sempre serem ouvidos. Eles não têm medo de virar para o chefe. Quantas vezes você teve medo de olhar para o seu chefe e dar uma sugestão? Podia ser uma sugestão horrível, que não ia funcionar, mas também podia ser uma boa sugestão. Então, a falta dessa liderança do bom líder, ter bom líder e bom chefe, realmente existe. E não necessariamente a gente vai encontrar isso nas mulheres. Eu não estou dizendo que todos os homens são sexistas, eu não estou dizendo que todos os homens são autoritários. Eu já tive chefes homens maravilhosos e já tive chefes mulheres, modelo Anitta, para pior, que cometia até um certo abuso psicológico ali, um abuso moral no trato. Isso não é legal. Isso faz com que você piore cada dia mais, com que você não consiga produzir de uma forma positiva. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres muitas vezes repetem esse padrão por terem visto outros homens que elas consideram cases de sucesso utilizando desse padrão sexista e agressivo que tende essa masculinidade que a sociedade patriarcal desenvolveu, trouxe para a nossa cultura. Querendo dizer que também muitas vezes alguns desses homens agem assim também por repetir o padrão, por acreditar que aquilo já existe e aquilo é a única forma de agir. Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham entendido a reflexão. Eu gostei muito do documentário também, achei que foi muito interessante, mostrou vários lados humanos da Anitta, de todo artista, quando a gente vê aquele lado mais carente ou que precisa de uma atenção, e também um lado de criatividade, de trabalho, como as coisas são desenvolvidas. Acredito que o pop nacional tá assim tão grandioso quase quanto muitas produções internacionais. Isso é muito bom para nossa música, para nossa
para um crescimento cultural brasileiro. Acredito que seja bom, acredito que seja positivo. E a Anitta negociadora não é só essa face, eu tô dando um comentário sobre uma face da Anitta negociadora, da Anitta empresária, do trato com os funcionários. E não necessariamente é só isso, porque um documentário só vai mostrar alguns aspectos ali no dia a dia, não tá ali todo dia para trazer toda a complexidade que traz por trás de um convívio diário de trabalho. E eu também jamais poderia dizer e afirmar que sempre é dessa forma. Eu tô comentando apenas alguns frames e trazendo esse debate. Se você, como chefe, como mulher, aí onde você está, se você age dessa forma, se você já percebeu que você às vezes adota padrões que não eram tão legais, que você pode ter uma outra forma de lidar, ou se você é homem também repete esses padrões sexistas e autoritários e muitas vezes não conquista o melhor dos seus funcionários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu joinha, se inscrevam no canal e até mais. Tchau!